Seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda ao Pergunte para a Raquel. Aqui nós trazemos as melhores perguntas para abrir discussão junto à Raquel sobre como você pode se tornar uma profissional de medicina chinesa de excelência e chegar à causa de qualquer doença crônica do seu paciente e orientar ele com total segurança. Meu nome é Eduardo Petri. Meu nome é Raquel Terra. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre Raquel, como você alcançou excelência sendo uma profissional de medicina chinesa. Nós recebemos essa pergunta na caixinha de pergunta lá dos stories. Se você está nos assistindo aqui e quer enviar alguma pergunta, quando a Raquel abrir a caixinha de pergunta, envia lá, que a gente está sempre de olho selecionando as melhores perguntas para trazer aqui para ela. E hoje a gente vai discutir especificamente sobre como a Raquel alcançou excelência sendo uma profissional de medicina chinesa. Raquel, para começar, uma pergunta. O que é ser uma profissional de excelência na medicina chinesa para você, segundo os seus próprios critérios? Em primeiro lugar, muito obrigada pela pergunta, que dá margem aí a gente mostrar exatamente qual é a proposta da medicina chinesa. Profissional de excelência, para mim, é o profissional que observa o paciente, interroga, toca, coluna, pé, pulso, observa a língua, observa tudo, né? Porque a observação na medicina chinesa é algo muito criterioso. Olhar, cabelo, dente, unha, pele. O interrogatório é muito organizado e preciso. Emoções, sede, fome, suor, sono. Agora, o que é excelência? Conhecer o paciente a fundo, da ponta do dedo do pé até lá a pontinha no último fio de cabelo. Conhecer a fundo é saber a causa de qualquer doença crônica, qualquer. Raquel, pânico, Parkinson, glaucoma, asma, a doença que for. Saber exatamente de onde ela veio. Outra, saber o nível de imunidade do paciente. O profissional que conhece essa metodologia sabe se o paciente tem imunidade boa ou não. E isso não é ter exame laboratorial normal. Exame é um ponto, mas não é tudo, tá bom? Saber o nível das emoções, por que o paciente tem muito medo, por que o paciente não tem resiliência, por que ele confia, aceita a dificuldade, cresce. Exatamente entender tudo. Para sintetizar esse conceito, Petri, o profissional de excelência, ele conhece o que a medicina chinesa chama de espírito do paciente. Só que espírito é um conceito muito amplo que veio muito reduzido para o conhecimento aqui da medicina chinesa no Brasil. Conhecer o espírito não é conhecer algo muito sutil, né, que nós ligamos aqui à religião, não tem nada disso. Conhecer o espírito é conhecer o sistema nervoso, os órgãos, os reflexos, a coordenação motora, a capacidade dele responder, a capacidade dele sentir. O que existe de mais amplo no paciente é o espírito. E o espírito adoece. O espírito enfraquece. Junto ou antes dele, enfraquecem os órgãos, enfraquecem as glândulas, os tecidos, o cérebro, por exemplo, no Alzheimer. Então, todas as doenças, para fechar, elas vêm de um desequilíbrio de 3 tesouros. E aí a medicina chinesa pegou esse conceito do Sanbao. Eu vou compartilhar aqui com você, porque na China não existe Google, né? Na China existe o Baidu. O Baidu é o Google chinês. Então, eu vou colocar aqui Zhongyi, que é medicina chinesa, Zhongyi Sanbao. Zhongyi Sanbao. São 3 tesouros, que é 3 tesouros, está aqui. Então, para a medicina chinesa, só para te dar uma explicação, um fechamento um pouquinho mais claro, porque eu falei algo muito amplo, né? Identificar as enfermidades, chegar à causa aí de doenças crônicas. Isso tudo só acontece quando conhecemos 3 tesouros. E aí eu tenho aqui o conceito dos 3 tesouros. 3 tesouros significa a estrutura, substâncias vitais que mantêm toda a estrutura do corpo humano em bom funcionamento. Controla toda a matéria, esses 3 tesouros, e esse termo é emprestado da filosofia oriental do taoísmo. Tá aqui, energia,
e espírito, né? E a transformação da energia e do espírito vão dar a capacidade de todas as funções internas ocorrerem de forma harmônica. Eu vou pegar esse texto, quem conhece o mandarim está aqui, depois é só voltar o vídeo, fazer o print. Se tiver dúvida, pode pegar tudo isso aqui, ó, levar lá para o Google Tradutor, bota chinês e traduzir para o português. Você vai ver exatamente o que eu falei aqui. Por que eu entrei no sambal um pouquinho? Os 3 tesouros são essência, energia e espírito. Eles se intertransformam, materializando, formando hormônios da tireoide, pele, sangue novo, hemácia, cabelo, unha. A cada dia temos cerca de 430 trilhões de células novas. Então, materializamos todos os dias. E células mortas também. Milhões de células mortas que formam um novo ser a cada dia. E essa materialização e desintegração formam a saúde e a doença. Se eu desmaterializo muito rápido, eu adoeço e envelheço antes. Se eu materializo errado, por exemplo, nódulo de tireoide, mioma, é uma matéria que não deveria estar ali. Se é uma matéria que condensou de forma patológica, porque certo e errado são termos muito complexos, mas patológica, é porque algo que deveria ter sido desmaterializado não foi. Faz sentido para você? Faz sim. Se eu tenho um nódulo aqui, ele não deveria estar ali, é uma matéria. Então, eu consegui materializar algo que não era para estar ali na tireoide. O nódulo não nasceu. Tem crianças com nódulos, mas a maior parte dos pacientes adquirem com a vida, né? Então, aquele nódulo veio de onde? Que matéria é essa? Quem formou essa matéria? A medicina chinesa tem essas respostas. Então, o profissional de excelência, ele sabe exatamente por que o nódulo está ali. Que emoção o paciente não viveu? Que pensamento se manteve de forma patológica, perversa? O que aconteceu com puro e impuro, que nós chamamos? Porque o ser humano é uma transformação constante do puro e do impuro. Todos os órgãos fazem isso, eles transformam o puro e impuro. Eles absorvem o que é puro para manter as funções do corpo e mandam embora nas excreções o que é impuro. Aí vai urina, fezes, suor, o fluxo menstrual natural, né? A mulher tem que sangrar naquele volume certo. Se sangrar muito, também está perdendo puro. Se a mulher não sangra nada, ela está prendendo o impuro. Então, toda doença é uma falha excessiva, o que não é um castigo, tá? Porque a doença, ela não é um castigo, ela não é algo ruim por si só. Ela é uma apresentação que algo não está no percurso correto, no percurso pleno. Então, nós adoecemos como proteção. O corpo adoece para não morrer. Ele adoece para manter a saúde. Olha, você está com uma dor de cabeça, o que está acontecendo? Você está com um nódulo aqui, o que está acontecendo? E aí o profissional de excelência, ele mostra a causa, e aí, para fechar, ele conhece os 3 tesouros, ele sabe exatamente o órgão que está falhando, a energia, ela produz movimento, produz função ao corpo, produz metabolismo, a energia do baço é que produz o pensamento, o espírito percebe, organiza, interpreta, e a essência é o tesouro que forma osso, sangue, matéria. Então, eu tenho 3 tesouros que são interdependentes, cada um com a sua função, que eles mostram quanto desmaterializar e quanto materializar. Então, eles mandam o corpo. Eles são os pilares de qualquer doença e para manter qualquer paciente dos 7 bilhões que existem no planeta com saúde. Tem que conhecer os tesouros. Profissional de excelência sabe observar, palpar, interrogar. Com base nesses 3 tesouros, ele analisa qualquer doença, não com receitinha de bolo, com protocolos de tratamento, não. Ele tem que partir dos 3 tesouros, seja para tratar uma dor de cabeça leve ou um glaucoma. Ele tem que conhecer os 3 tesouros. E aí, por último, ele sabe orientar. Pô, se ele sabe o que faz mal, se ele sabe o que adoeceu, né? Porque o que faz mal a gente não fala muito, que às vezes algo que faz mal também faz bem. O mal e o bem são muito relativos, sabe? Às vezes o paciente perde um emprego, acha que vai morrer, ele descobre algo muito bom depois. Perde um amor, encontra outro que, na verdade, aquele amor tinha
vários motivos para ir embora mesmo. Então, o bem e o mal é algo muito relativo, por isso nos baseamos na filosofia, né? Mas o patológico, o profissional de excelência, ele conhece o patológico e ele sabe orientar. Olha, isso não está te fazendo bem. Tem um outro caminho. Isso, se você seguir, você pode adoecer muito mais. Você pode até chegar a um ponto que tem uma doença autoimune, você pode perder mais sua visão. Ele sabe onde leva o perverso. O perverso é tudo que agride a saúde, agride a verdade, agride o bem. O profissional de excelência, ele sabe tudo, de A a Z, sobre o que é pleno e sobre o que é perverso. Dessa forma, ele orienta. E aí, a excelência está nisso, na capacidade de ver o puro do paciente e detectar com total clareza o que é impuro. Raquel, tendo em vista essa definição, como que você alcançou a excelência profissional na medicina chinesa? Quanto tempo que demorou? Como que foi esse processo? Me conta um pouco mais sobre você e sobre a sua trajetória até a excelência profissional. Então, vamos lá. Qual foi essa trajetória? Petri, primeiro, respondendo aí a pergunta, uma pergunta bem legal, né, voltada mais ao pessoal, eu comecei, com 21 anos, eu terminei a faculdade aqui na UFRJ, no Rio de Janeiro, de Educação Física. E aí eu gostava muito de corporeidade, expressão corporal, só que eu perdi uma prova para dar aula na faculdade. Eu entrei com 17, terminei com 21. E aí, quando eu perdi a prova, eu queria ficar no fundão, né, aqui na UFRJ dando aula. Eu liguei para minha mãe, estava um calor, foi verão, assim, janeiro. Eu cheguei, morava em Niterói, eu dormi no ônibus e quando eu cheguei, eu tinha passado a prova. Aí eu perdi, a coordenadora gostava muito de mim, ela falou assim, Raquel, como você perdeu a prova? Só vai ter daqui a um ano. Aí eu peguei o orelhão, aquele orelhão da época, olha, o sol quente, estava com uma blusa branca e preta, assim, estava colado de tanto suor. Aí eu falei, mãe, perdi a prova. Como perdeu a prova? Perdi, chorando. Minha mãe falou assim, olha só, cada resposta depende de uma boa pergunta, né? Ela perguntou assim para mim, o que tem melhor do que isso? O que você pode fazer melhor do que dar aula aí? Para de chorar e pensa. Aí eu falei assim, o racional freia o medo, né? E aí ela foi uma atitude sábia. Eu falei, melhor do que dar aula aqui é eu ir para Paris e ficar um ano lá. Ela falou, então você trabalha, junta dinheiro agora no verão, e aí eu trabalhei no Shopping 126, uma loja aqui do Shopping Rio Sul, e aí você paga a sua passagem, você vê se você consegue ficar lá com visto de turista, e a gente organiza, porque você vai precisar pagar a sua estadia lá. E assim foi feito. Em 2 meses eu trabalhei e vendi a beça, juntei o valor da passagem, fiquei na cidade universitária em Paris, e eu estava acabando a Aliança Francesa. Eu falei, mãe, eu já falo francês. Aí chegou lá, eu vi que eu falava mal, né? Aí eu ficava na rua o dia inteiro treinando francês, trabalhei como babá, estudei francês, fiz balé clássico, que eu era professora de dança. E foi um ano incrível. Eu descobri que tudo dependia da minha resiliência, da minha força. Quando eu voltei, eu comecei a trabalhar com educação física. Só que eu gostava muito, Petri, de reabilitação. Então, assim, a Paris me deu uma autoconfiança muito grande, porque eu trabalhei e paguei esse 1 ano de estadia. Quando eu voltei, eu comecei a ver que eu não queria... Eu dei aula de bolero, samba de gafieira, dava aula para hidroginástica, mas sempre gostei de trabalhar com o pessoal acima de 60 anos. Gostava muito dessa idade, é um público que tem muito carinho, 70, 80 anos. Aí eu falei, não, eu tenho que fazer algo diferente, porque a educação física, eu preciso trabalhar com reabilitação. E aí eu comecei um curso de pós-graduação em medicina chinesa, antes de fazer a minha segunda faculdade, que foi fisioterapia. Fiz pós-graduação em medicina chinesa, fiz Tuiná, que é massoterapia, que é tratar através das mãos. Fui para a China em 96 e chegou na China, eu falei, não, eu estou num caminho muito fora da medicina chinesa, porque eu terminei a pós-graduação em 95, em 96 eu fui para a China, aí eu terminei o curso de Tuiná, que é uma técnica da medicina chinesa. Quando eu cheguei no hospital na China, eu olhei Qigong, o Tuiná, que é a manobra de medicina chinesa, né? Essa técnica manual para tratar a doença, era completamente diferente do que eu fazia. E eu tomei um susto, porque o que aconteceu comigo em Paris, eu tinha que acontecer de novo, porque a pós-graduação que eu fiz aqui, com todo respeito, toda humildade, eu tive que esvaziar a xícara.
E um mestre na China falou, olha, você tem que começar do zero. Você tem que começar do zero, porque o que você está fazendo não é a medicina chinesa na íntegra. Aí eu voltei da China e tem uma frase que fala assim, quando o discípulo tá pronto, o mestre aparece. E aí eu comecei a me dedicar de uma forma muito diferente. Fiz uma outra formação, e aí eu fui para Cuba, fiz formações assim, de vários níveis, comecei a pedir os livros da China e foram 20 anos de ambulatório. O que aconteceu? Quando eu refiz toda a medicina chinesa, e aí foram 5 anos de formação em medicina chinesa, esqueci tudo que eu aprendi na pós, comecei do zero, que é o que é mais difícil para o profissional, ele não quer começar do zero. E aí, quando eu voltei, pedi para o diretor da empresa que eu trabalhava para me demitir, investir 18 mil reais que eu recebi, todo em medicina chinesa. Aí eu comecei a fazer cursos sérios, traduzi todo o mandarim, comecei a ter aula de mandarim semanal, fundei o Centro de Medicina Chinesa no ano de 2000, aí dei o primeiro curso numa faculdade aqui do Rio, montei a minha escola e fiz da forma que eu acreditei e que eu acredito até hoje. Então, assim, foram 20 anos de ambulatório, trabalhando com qualquer técnica da medicina chinesa. Hoje eu traduzo os textos antigos do mandarim. E dessa forma, essa trajetória da educação física, da dança, de Paris, de tudo que eu fiz, para fechar a sua pergunta, um dia, com 18 anos, assim, eu estava na rodoviária aqui do Rio, e eu estava esperando o ônibus, esperando para comprar passagem para ir para Macaé, que meus pais moram em Macaé, no interior do Rio. E eu estava indo ficar com os meus amigos, com minha família. Aí eu falei, mãe, a fila está enorme. Tem umas 80 pessoas na minha frente, assim. A fila está muito grande. Eu liguei e mais uma vez eu falei com a minha mãe, falei, a fila está grande, eu vou voltar e não vou para aí. Ela disse, Raquel, você está doida para vir para Macaé? Aí eu falei, então eu vou ficar esperando, vou levar umas 2 horas. Ela falou assim, tem pessoas de idade aí? Eu falei, tem. Tem crianças? Falei, tem. Tem até bebê. Eles estão aguentando esperar? Então você vai aguentar também. Fica na fila e espera. Então, assim, isso é uma coisa pequenininha que eu poderia citar aqui 20, 40, que mostram resiliência. Hoje é muito comum as pessoas quererem tudo pronto. Seja uma fila, seja estudar 10 anos, seja se concentrar em estudar muito menos, aí, meia hora por dia, 1 hora por dia, muitas pessoas querem as coisas fáceis. E aí o profissional que quer tudo fácil é o abismo. Então, assim, eu comecei, depois eu fiz mestrado aqui na UERJ, que é uma universidade estadual, mas o que mais modificou a minha trajetória para fechar foi 20 anos de prática ambulatorial. Nós temos 18 mil atendimentos cadastrados, com diversas doenças crônicas sendo tratadas pela medicina chinesa. Acho que a última palavra que eu tenho para responder essa pergunta significa humildade. Humildade para ver se esse caminho não é o correto, se na China é feito diferente, para tudo, volta e vamos rever os conceitos. Isso eu fiz e faço até hoje, espero fazer até o final dos meus dias. Que massa, que bom. E sua mãe, pelo visto, ela era uma pessoa incrível, né? Minha mãe é uma pessoa incrível, porque em vários momentos, quando eu fui para Paris, eu não sabia onde eu ia ficar, né? Aí meu pai, que é uma pessoa assim muito correta, assim, um homem muito íntegro, ele ficou preocupado, ele disse, Raquel, você vai para Paris, você vai ficar onde, minha filha? Você não sabe nem, você não tem hotel, você não tem nada. E eu falei, calma, pai, calma, vamos dar um jeito aqui. Aí eu fui, conheci uma pessoa no consulado, ele me levou até a cidade universitária, que é um local no sul de Paris, a Cité Universitaire, que tem 30 casas, cada uma de um país. Ele falou, você pode ficar aqui como estudante. Foi embora, eu nunca mais vi. Então, assim, tanto meu pai quanto minha mãe, eles têm uma sabedoria que eu acho que eu falo que eu nasci em berço de ouro, porque, assim, eles confiaram em mim, assim, vai que dá. Deixaram eu ser o que eu sou, assim, respeitaram a minha essência, sabe? Eu acho que pai e mãe, como eu trato criança, tem algo muito sério que é tolir muito a essência do outro, né? Não faz isso, cuidado, coloca medo, assim. Tanto meu pai quanto minha mãe sempre acreditaram, assim, algo dentro deles que eu tive moto. Eu tive moto 15 anos. Eu ganhei uma moto grande com 15 anos, né? Eu andava de moto aqui na faculdade de fisioterapia, eu trabalhava na Firjan, no centro do Rio, e fazia fisioterapia à noite. Então, eu pegava moto chovendo para dar tempo de eu ir
dava aula de reabilitação o dia inteiro, 8 horas por dia dando aula, quando eu trabalhava com educação física, né? E estudava de 7 até 11 da noite. Voltava de moto chovendo, Petri. Meu pai e minha mãe, não, vai que vai dar tudo certo. E assim, passava no túnel, né, quase meia-noite. E hoje eu vejo assim que a coragem, que é a força do rim, é o que me trouxe até aqui, e a confiança deles em deixar se eu seguir o meu caminho em paz. Perfeito, perfeito. Raquel, e hoje, como uma profissional de excelência da medicina chinesa, quais foram os benefícios que isso te trouxe? Quais foram as vantagens que isso te trouxe em todas as esferas da vida, né? Profissional, financeiro, enfim, em tudo que a medicina chinesa te trouxe de positivo, te trouxe de bom ao se tornar uma profissional de excelência? Na verdade, a medicina chinesa me trouxe tudo que eu sou, como mulher, como mãe e como profissional. Quer dizer, na verdade, eu valorizo muito o trabalho, né? Eu acho que eu concordo que o trabalho é 1%. O talento é importante, mas o suor, acho que 99% aí você tem que suar. Fulano tem um talento, mas muitos talentosos aí, nessa trajetória de orientar profissional, eu morro de tristeza quando eu vejo um grande talento não ter resiliência e humildade. Então, em primeiro lugar, a minha humildade é algo, assim, é uma virtude que eu mais me orgulho, eu espero ser assim sempre, é a humildade. Porque como eu tive humildade para aceitar os meus erros, até hoje eu tenho, porque eu continuo errando, tenho um monte de defeito, mas como eu aceito bem quando eu erro, eu sei qual é a minha força. Eu não tenho vergonha de errar. Eu não tenho vergonha de fazer errado, de não saber, falar, isso eu não sei, vou pesquisar. Mas eu tenho certeza do que eu sei. Eu sei diagnosticar qualquer doença crônica, eu oriento com muita qualidade e eu tenho um sucesso profissional que eu acho que é resultado dessa resiliência. O que acontece hoje? Como eu tinha, por exemplo, minha filha vai fazer 16 anos, quando ela tinha 2 anos eu me separei, e aí eu investi muito na medicina chinesa, porque foi uma época muito difícil para mim. Eu estava começando a crescer, e aí eu tive capacidade de investir na medicina chinesa, estudei muito mais nessa época, eu já estava me dedicando, tripliquei o estudo para poder ser responsável por essa decisão, né, de separar. E aí eu comprei um apartamento, não tinha internet, não tinha vídeo. Eu comprei um apartamento pela Caixa Econômica, parcelei em anos, mas com atendimento de consultório, com cursos, com um centro de medicina chinesa, que já existia, né? Eu atendia muito, o dia inteiro, de manhã cedinho até a noite, trabalhando demais. O sucesso profissional veio e essa liberdade financeira deixou eu trazer o melhor de mim. E aí, como mãe, eu sou apaixonada por essa questão da maternidade, que eu acho incrível ver um filho desenvolver, decidir onde morar, o conforto de poder viajar e fazer um bom curso, voltar e ter a minha casa, não ficar pagando aluguel, né? Porque depois da separação eu fiquei pagando aluguel. Meu ex-marido tinha uma situação financeira muito maior do que a minha, então eu fui para um apartamento pequeno com a minha filha, fiquei anos sozinha, assim, sem casar novamente, 8, 9 anos, e quando eu decidi investir em mim, com toda a força, vem o melhor. E aí volta a coisa lá de Paris, né? Quando você acredita, eu ensino isso para os meus alunos, no que você tem de melhor e aceita a dor e frustração faz parte da vida. Como eu aceitei a dor, começou a vir o melhor. E aí encontrei um novo amor, voltei a acreditar no amor, casei novamente. E o principal, hoje eu não tenho preocupação financeira. Eu tenho preocupação de continuar estudando, de cuidar da minha saúde. Tenho preocupação de respeitar o meu lado pessoal, porque eu gosto muito de estudar, gosto muito de trabalhar. E isso, às vezes, me acelera demais. Então, eu tenho preocupação de dosar, mas sempre continuar com as traduções do mandarim, trazer o melhor possível para o Brasil. E o principal, Petri, ser fiel à medicina chinesa, porque é muito difícil manter essa fidelidade, mas não é impossível. É difícil para muitos profissionais manter, por quê?
muita tradução errada, com todo respeito aos livros ocidentais, muito livro resumido. Então, quando você traz uma boa tradução, quando você vai na íntegra e mostra que todas as doenças têm causa, você leva o profissional para outro nível. Então, o que eu vejo hoje é uma tranquilidade, uma estabilidade financeira que me dá a condição de crescer com tranquilidade, uma paz para seguir os meus desejos pessoais, né? Eu adoro a China, quero voltar à China no que vem, quero trazer a cada dia conhecimento de maior valor para cá. Isso tudo exige muito trabalho. Então, para fechar essa capacidade de contribuir com que outras pessoas cresçam, é o que me dá mais alegria hoje. Que eu vejo hoje várias faixas pretas, que são profissionais que diagnosticam com qualidade e começam a ganhar mais de 5 mil por mês. Então, o que aconteceu comigo está acontecendo com outras pessoas, com outros profissionais. Eu acho que como a medicina chinesa é muito forte, não é para eu ganhar melhor e eu ter liberdade de ser quem eu sou, né? Ensinar exatamente o que a medicina chinesa ensina. São vários profissionais fazendo isso. Vários profissionais pagando bem as contas, dormindo com tranquilidade, estudando e trabalhando a cada dia com mais integridade, mais dignidade. Ótimo, ótimo, Raquel. E como você falou que tem outros profissionais que estão também ganhando bem, chegando à faixa preta, eu queria que você citasse alguns alunos seus que você acredita que se tornaram referências profissionais de referência em medicina chinesa, de excelência também. E se você tem algum exemplo de aluno para citar para a gente. Bem, tenho exemplos aqui. Tenho o exemplo de uma aluna, né, que foi bem interessante. Há 8 anos atrás, ela me procurou. E ela me procurou, ela tinha terminado uma pós-graduação aqui no Rio de Janeiro, e ela pediu para eu ser orientadora dela na pós-graduação. Só que eu falei, desculpa, com todo respeito, eu vou ser sua orientadora como? Se eu não sei nem o que você estudou, eu trabalho com outra escola, outra formação. Eu vou te fazer uma pergunta, se você acertar, eu converso um pouquinho mais com você, porque eu estou no consultório, estou com um tempo muito corrido, tem uma fila de pacientes aqui, se você responder, você volta amanhã, se não, desculpa, busca outra pessoa. Aí eu perguntei, quais são os 3 tesouros do homem? O sanbao, né, que é o tendão de Aquiles do profissional de medicina chinesa que não conhece a medicina chinesa com integridade, com profundidade, né? Integridade é uma palavra muito forte, ela não tem culpa nenhuma, ela só não teve acesso ao conhecimento, né? Ela falou assim, 3 tesouros, nunca ouvi falar. Aí eu falei, então você pesquise o que são os 3 tesouros, se você tiver interesse, depois você volta. E ela voltou 1 ano depois, buscando uma nova formação. E ela falou, eu falei assim para ela, está disposta a pegar... Eu estava com uma caneca perto, assim, né? Eu falei, está disposta a pegar a xícara, esvaziar e começar do zero? Ela falou, tô. E aí ela conseguiu, hoje ela é faixa preta. Esvaziou a xícara, ela ganha mais de 5 mil por mês, diagnostica e trata e orienta pacientes com qualquer enfermidade crônica. Legal. Essa é uma faixa preta chamada Cláudia Borga. Tem um vídeo dela aqui no YouTube, só pesquisar Raquel Terra Faixa Preta. E ela fala assim, Raquel, eu ganhava assim, menos da metade do que eu ganho hoje. Eu ganhava acho que 2 mil com fisioterapia, não lembro o valor certo. Com a medicina chinesa, triplicou, dobrou, triplicou o valor que eu ganho, não lembro o valor certo. Mas ela fala assim, brilhando, Pepe, ela é uma outra mulher. Só para você ter uma ideia, para fechar, nesse tempo de medicina chinesa, ela passou a ter coragem, ela conseguiu encarar uma separação, ela conseguiu começar um apartamento do zero, várias, não foi só a medicina chinesa, porque quando a gente muda, não é só o resultado profissional. Eu falo da tranquilidade financeira, que é algo muito importante, mas mais do que isso, eu tenho uma confiança muito maior em tudo que eu quero, em tudo que eu sou, em tudo que eu não quero, tudo que eu gosto, tudo que eu não gosto. A coragem aumenta quando o profissional aumenta. A mulher muda, o desejo muda, o carinho muda, a doçura, porque ter um trabalho que você se orgulhe, que você tenha que chamam aqui de sucesso, né? Mas uma segurança, te faz ser livre. E ser livre é poder escolher onde mora, com quem vive, quais pessoas você vai se aproximar, é tempo para a família, é tempo para o lazer. Ser livre é o que mais o espírito precisa. E todos nós temos
capacidade de sermos livres. Só que dá um trabalho muito grande, né? Porque a vida nos aprisiona em casamentos, nos aprisiona em trabalhos que não gostamos, nos aprisiona em uma sociedade, muitas vezes, que é levada pela mídia, pelo sucesso, pela fama, nos aprisiona em conceitos que eu não acredito, em vários que eu não acredito, e hoje eu tenho condição de escolher isso, eu não quero. Isso eu não aceito para minha família, para minha filha. E para você bancar algo e ter segurança, tem que ter uma profissão aí. Eu acho que tendo um trabalho que te dê uma dignidade, é mais fácil lutar. Muito bom, muito bom. E Raquel, das pessoas que fazem o treinamento online com você, diagnóstico de olho da medicina chinesa, você me disse, né, no off que você sabe qual é a diferença e você tem uma opinião sobre a diferença daqueles que conseguem o sucesso profissional com a medicina chinesa e daqueles que não conseguem. E qual seria essa diferença? Para quem está nos ouvindo aí poder, de repente, se está sem sucesso, alcançar o sucesso profissional, a excelência. Para fechar essa última pergunta, eu vou contar uma historinha, na verdade, uma parábola pequena, e aí eu fecho essa pergunta e gratidão por ela, porque é uma pergunta muito importante. Vou contar uma parábola, acho que é Mateus capítulo 13 do mestre, né, o nosso grande mestre Jesus Cristo. Um servo chegou um dia para ele e falou: Senhor, nós temos uma plantação linda de trigo e ela está ficando toda danificada, o trigo está sem brilho, está morrendo, porque hoje, bem cedo, eu fui verificar a plantação e está cheia de joio. Uma quantidade de joio misturado com trigo. E não sei se você sabe, Petri, o joio é muito parecido com o trigo. São muito parecidos, ele tem fungos, ele vai danificando aos poucos a plantação e é difícil distinguir o joio do trigo, né? E o que eu devo fazer, mestre? Qual é a orientação? Eu retiro o joio para proteger o trigo, para a nossa plantação crescer e chegar na época da colheita, conseguirmos aí um trigo de qualidade? Cristo virou-se como um grande mestre, né? E falou assim: não, deixe crescer junto. Deixe o joio crescer junto com o trigo. Porque se você tentar agora retirar o joio, vai vir trigo junto. Você pode acabar com o puro, acabar com o que tem de bom. Lá na frente, quando os dois crescerem juntos e chegar o dia da colheita, você vai conseguir separar o joio do trigo. E dessa forma, queimaremos o joio e ficaremos com o trigo puro. Na verdade, Jesus Cristo é um grande mestre e essa parábola é muito sábia, porque o que é mais difícil de orientar para o profissional hoje de saúde que trabalha com a medicina chinesa é: aceite o joio. Tudo que eu tive até hoje, todas as minhas oportunidades de crescimento, foi porque eu soube lidar com o joio. Isso através dos meus pais, que eu tenho muita gratidão. Eu acho que ter uma família que aceita a frustração, a dor, desde o momento da minha separação, da dificuldade que eu tive na França, das dificuldades financeiras que foram várias durante a vida. Lide bem com o joio, aceite a frustração que ela passa, é muito difícil de orientar. Porque o profissional ele tem pressa. Às vezes ele veio de uma família que tem pressa, que cobra também, que ele ganhe bem, sabe? As aparências enganam muito, o que é sucesso, o que é dinheiro. Existe uma má interpretação do que é bom e do que é ruim, do que é puro, do que é impuro. O joio está muito misturado com o trigo, sabe? A falta de amor, de respeito é muito grande hoje em dia. Falta de respeito por tudo que há de difícil, sabe? Pela mãe, pelo pai, seja quem for, honrar e respeitar e depois mude. E depois escolha um novo caminho, né? Então, o que acontece com o profissional? Ele quer o sucesso, ele quer ganhar bem, ele quer ganhar bem. Só que ele não sabe, às vezes, ele não se conhece. Ele não sabe as próprias frustrações. Ele não sabe por que ele quer o dinheiro. Ele não sabe o que é sucesso para ele. Dinheiro, apartamento grande, isso tudo é o que você vê. Mas o percurso para alcançar, a medicina chinesa não é algo assim como vender um imóvel, trabalhar com um caixa de banco, não sei, sem desvalorizar essas profissões. Trabalhar com a medicina chinesa é conhecer o ser humano, é trabalhar com saúde. Então, o profissional que não consegue olhar o outro é porque ele tem dificuldade de se ver.
Então, o que é mais difícil hoje a orientar um profissional? O ego. O profissional não aceita as fragilidades. E os que aceitam estão disparando. Os profissionais que eu oriento, que hoje têm sucesso profissional, financeiro, consultório cheio, agenda lotada, fila de espera, são os mais humildes. Não são os mais inteligentes. Eu poderia citar aqui vários muito inteligentes que não têm respeito. Tem dificuldade. Isso não é culpa, tá? Não estou falando mal, não é uma crítica. Porque o respeito, a humildade, não se aprende do dia para a noite. Respeito e humildade é algo que se aprende sofrendo. É uma forma de aprender. Se aprende com dor, se aprende em família, se aprende com o mestre, como Jesus Cristo, se aprende. Aí eu não tenho uma regra para esse caminho. Se aprende através da vida, através da história de cada um. Então, se eu posso deixar uma palavra aqui, humildade para aceitar os erros e aceitar os caminhos equivocados. Por quê? Enquanto existe energia, essência e espírito, existe um novo caminho. Então, tá aí. O que eu trago aqui para a internet? Pesquise. Vá aí, PubMed é um site indexado. Pô, quero saber se é íntegro isso que a Raquel está divulgando. Busque lá, Sambal, 3 tesouros. Busque no inglês. Traduz o chinês no Google Tradutor. Busque os livros da China. Eu tenho um livro aqui que eu pesquiso sobre patologia. Depois eu posso deixar a referência dele aqui no link desse vídeo. Ó, um livro muito bom que eu pedi, tá em mandarim e em inglês. Busque. Pô, tem sentido isso que a Raquel falou aí, do sambal? Tem sentido isso do espírito? Toda doença tem causa. Taoísmo é importante. 9 regras de ouro. Tem um vídeo meu aqui no YouTube, 9 regras de ouro. Sem essas regras é impossível chegar à causa das doenças. Busque lá, 9 regras de ouro no YouTube. Que regras são essas? De onde que a Raquel tirou isso? Né? Então, na Amazon, você que é profissional de saúde, você pode pedir qualquer livro da Faculdade de Beijing, Faculdade de Shanghai, faculdades que trazem hoje mandarim e chinês. Todo o conteúdo que tem aqui no YouTube, pesquise nesses livros que você vai ver que o caminho é íntegro, o caminho é verdadeiro. Então, com humildade. Assim, não foi rápido. É uma trajetória longa. Só que, o que eu faço hoje, Petri? Encurtar o caminho dos profissionais que me buscam. Encurtar como? Sintetizando, colocando regras, essas 9 regras de ouro, eu criei baseada nessa trajetória de 20 anos, nessas traduções. Já ministrei cursos presenciais durante 20 anos, de 3 anos de formação. Não aceito profissionais de fora, só aceito profissionais que eu formo. Então, existe aí 20 anos de muito trabalho com cursos presenciais enormes, como hoje. Para que as pessoas tenham mais acesso, eu sintetizo esse conhecimento, organizei no método, que é o diagnóstico de ouro da medicina chinesa, e através dessa metodologia, eu busco encurtar o caminho do profissional para que ele consiga diagnosticar qualquer doença crônica com precisão e orientar o paciente com completa segurança. Esse é o objetivo maior do nosso trabalho, de toda a nossa equipe. Perfeito. E assim, para que ele se torne, ou ela, né, se torne um profissional de excelência na medicina chinesa. E assim, para que ele se torne um profissional de excelência na medicina chinesa. Tem uma frase que eu coloquei no feed, que eu gosto muito aí essa semana, de São Francisco de Assis. Ele fala assim: primeiro faça o que é necessário. Aos poucos, você vai fazer o que é possível. Quando você menos espera, você vai estar fazendo o impossível. A grande questão é muito difícil fazer o que é necessário. É o que a minha maior dedicação hoje, o que mais me dá vontade assim, de continuar. Eu acho que o sucesso financeiro, lógico, é importante, porque ele faz com que eu possa adquirir cursos de mais qualidade, ter traduções do mandarim antigo, e o dinheiro abre portas aí para várias questões. Mas o que mais me dá alegria, uma das coisas que mais me dá vontade de acordar e continuar, é ver profissional da saúde crescendo. E é esse público que eu oriento. Ver um profissional de saúde tendo resiliência, voltando a ter coragem, alegria, tendo consultório lotado, fila de espera, isso me dá muita vontade de continuar. Só que esses que estão crescendo, eles conseguem fazer o necessário. Então, o meu maior desafio é conseguir orientar,
que o profissional fixe no que é necessário. Acordar cedo, estudar correto, saber cuidar da vida pessoal, atender sem prática. Vai estudar essa quantidade de livros, de teoria, de vídeos aí, se não tiver prática. Quer ser um profissional de qualidade? Tem que ter prática. Consultório. Não consigo ter um consultório cheio. Faz ambulatório, com preço menor. Eu fiz anos e anos da minha vida, cobrava um valor, R$40, R$30, não lembro, filas no ambulatório. Por isso que a gente tem 18, 22 mil pacientes, atendimentos cadastrados, acho que temos mais de 20 mil. Eu comecei com muito ambulatório social. Agora, abrir um ambulatório dá trabalho. Na época eu tive um sócio, ele falou assim, eu não gasto R$1. Você paga tudo. Ele traduzia muito bem os livros, eu fico traduzindo e você gasta. Eu paguei o preço, eu paguei sozinho os ambulatórios. Então, eu tinha que atender 20 pacientes num dia para pagar o aluguel. Aí você orienta que abra um ambulatório, alguns abrem. Se estiver começando, trabalha. Agora, tem profissionais que já têm uma experiência, aí pode levar isso para o consultório, cobrar uma consulta maior, mais cara. Tudo depende do nível, Petri. Tudo depende do nível do profissional de saúde. Agora, se não tiver o espírito autocrítico, fica mais difícil orientar. Perfeito, perfeito. Fechou, então? Ficamos aqui com o segundo episódio do Pergunte a Raquel. Um prazer falar com você e poder trazer uma pergunta da audiência, né? Que foi... A gente não conseguiu descobrir o nome de quem mandou, mas é a Acupuntura Andy, né? Uma pessoa da nossa audiência. Gratidão à audiência e pelo carinho, pela colocação. Eu tenho um pouquinho de dificuldade de falar quando entra na questão pessoal, né? Porque meu coração dá uma derretida aqui. Mas por isso eu sou tão focada no conteúdo, né? Tem muito conteúdo de valor. Mas gratidão pelas perguntas mais ligadas ao lado pessoal também. Espero ter contribuído com a sua caminhada. Continue aí nos seguindo. E o mais importante, agora, fez sentido para você? Compartilhe esse vídeo. Leve à frente para que mais profissionais de saúde saibam exatamente o que é ser um profissional de excelência, para que o público em geral conheça um pouquinho mais da medicina chinesa e dessa forma continuem mudando a cada dia com conceitos íntegros baseados numa medicina milenar, que é a medicina tradicional chinesa. Obrigada por sua presença e aqui abaixo, algo não ficou claro, quer perguntar um pouquinho mais, deixe o seu comentário, que sempre nos ajuda muito a desenvolver o nosso trabalho. Beijo bem grande, muita paz.